Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Santo Espírito de Deus que habita no nosso meio. Essas saudações também são para os nossos amados amigos internautas que nos acompanham nessa hora. Que a graça de Deus seja extensiva também sobre a sua casa. Vamos refletir, Apocalipse capítulo 8, do 1 ao 5. Depois o capítulo 5, versículo 8. Livro do Apocalipse, da revelação que Jesus deu à sua igreja. Capítulo 8, versículo 1 até o versículo 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para opor com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Capítulo 5, versículo 8 do Apocalipse. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as suas orações, que são as orações do santo. Nós vamos entrar agora na dimensão espiritual, diante do trono de Deus. A nossa alegria é imensa, a nossa satisfação é imensa, porque nós estamos vivendo as primeiras horas do dia 24 de janeiro de 1932, quando o Senhor, de forma gloriosa, através de uma oração feita pelo seu servo, batizou o seu servo com o Espírito Santo de Deus e permitiu então que esse evangelho chegasse até nós, até a nossa família. E eu agradeço muito a Deus, porque é a partir de mim, a partir da minha geração, que Deus começou a trabalhar com a minha família. Então eu tenho muita gratidão a Deus, e nós vamos orar neste momento. Vamos estar trabalhando sobre o valor de sua oração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Expressamos a nossa gratidão pela vida espiritual da Tua igreja. Essa igreja que nasceu através de um contagiamento do Teu Espírito Santo no coração do Teu servo. A Tua palavra trabalhou no coração daquele servo um dia, e ele se coloca de joelhos diante de Ti, Senhor. E o Senhor, através do Teu poder, através da Tua misericórdia, sacia o anelo do Teu servo, batizando-o com o Espírito Santo. 90 anos depois, nós estamos aqui, Senhor, para declarar, meu Pai, a Tua grandeza, o Seu poder, a Sua misericórdia, ainda acreditando na unção, na orientação, na direção da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Fala, Deus, conosco, meu Pai. Transmite aquilo que Tu queres, contagia os nossos corações. Somos meros homens, ó Pai, somos dependentes totalmente de Ti. Se não fosse a Tua graça, se não fosse o Teu poder, se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, Senhor. Por isso a nossa gratidão, a nossa satisfação no Teu altar nessa noite, louvando e glorificando o Seu santo nome, por mais um ano de vida, meu Pai, desta obra missionária. Que o Senhor nos ajude para que possamos colocar em prática, Senhor, a Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, tropeçar, não nos deixe cair, Senhor, mas que possamos estar
estarmos mirados no alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tu tens poder, meu Pai. Eu sei que tu podes fazer coisas que nós ainda não vimos, coisa que nós ainda não ouvimos, porque tu és o Deus Todo-Poderoso e nós confiamos em ti. Faça a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos se assentem. O momento era um momento decisivo. É um acontecimento relevante. É um acontecimento escatológico. Aliás, escatologia é um estudo teológico da doutrina das últimas coisas, o fim do mundo, né? Este acontecimento, ele está sendo precedido de 30 minutos de absoluto silêncio. Absoluto silêncio no céu. Não se ouvia nada. O silêncio era absoluto. Nós podemos imaginar seres espirituais criados por Deus, todo mundo naquele momento, silêncio total, silêncio absoluto por quase meia hora. E nós vemos o texto: 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas. Depois daquele silêncio absoluto no céu, logo após, veio um barulho intenso de trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Cada toque de uma trombeta antecedia um juízo de Deus sobre os homens. E o que tudo isso tem a ver com a sua oração? O que isso tem a ver com a sua oração? Nós temos o texto que já passa-nos a responder. 8, versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Capítulo 5, 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as suas orações. Olha aí o valor da sua oração. Às vezes a gente não mede isso. Às vezes a gente ora por orar. Às vezes a gente não vigia no fator oração. Jesus disse para nós vigiarmos e orarmos. Então, olha aí o valor da sua oração. Eu poderia fazer algumas perguntas retóricas para que você pensasse: que certeza você tem que Deus ouve a sua oração hoje? Qual tem sido o legado das suas orações? Simbolicamente, aonde estão guardadas as orações daqueles que amam a Cristo, que foram justificados, tiveram os seus pecados perdoados e estão sendo santificados pela palavra de Deus? O Moody estava reunido num determinado lugar, lá na Escócia. Era um bando de criança, tipo assim o Caleb, né? E ele fez uma pergunta para essas crianças: o que é oração? Ele não esperava que aquelas criancinhas respondessem, mas ele tinha uma resposta para dar. Para a surpresa desse grande evangelista, para a sua surpresa, dezenas de mãozinhas ergueram por todo o salão. E ele pediu a um rapazinho que respondesse. E a resposta veio prontamente, clara e correta: oração é a apresentação das nossas petições a Deus, solicitando coisas que estejam de acordo com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados, agradecendo e reconhecendo as suas misericórdias. Nós estamos vivenciando uma vida cristã sadia e prática. Nós vamos acumulando bênçãos. Você está aqui hoje para acumular bênçãos da parte de Deus. Eu também estou aqui hoje para acumular bênçãos. Bênçãos que nós vamos acumulando no transcorrer da nossa vida cristã,
que o Lucas, no capítulo 3, versículo 20 de Atos, ele disse o seguinte: os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu preciso desse tempo de refrigério na minha vida cotidiana. Não importa quanto tempo eu tenha de casa, quanto tempo que eu tomei a minha decisão para com Cristo, eu preciso do refrigério. Eu preciso das águas vivas que Jesus falou que jorraria no coração de todos aqueles que crescem. Eu necessito disso, eu preciso disso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que o bom depósito, outras traduções diz o tesouro que deve ser preservado. Ele diz o seguinte: ó Timóteo, guarda o depósito que a ti foi confiado. 1 Timóteo, ele nos fala isso, capítulo 6, versículo 20, depois ele vai insistir mais com Timóteo. Ele diz: eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, ou o meu tesouro, até aquele dia. 2 Timóteo 1, versículo 12. Então em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E você é um recipiente. Você é um recipiente desses tesouros, da palavra divina e das promessas do Senhor. Em você acumulando, torna-se um depósito. E esse depósito que vem da parte de Deus, que vai acumulando, você gastará no transcorrer da sua jornada cristã. Então você está aqui porque Deus tem um propósito com você. Você não está aqui à toa, você não caiu de paraquedas aqui, mas foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus que foi estendida até você. O Jesus disse que quando ele subisse, ele atrairia todos os homens, e você foi atraído, eu fui atraído também, tudo isso pela graça de Deus. Então você está aqui para orar, você está aqui para santificar e gastar no mundo. Você vai gastar no mundo, o mundo que jaz no maligno. Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, versículo 15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Você como recipiente da parte de Deus, você vai acumulando as coisas que são do alto. E há essa necessidade no dia a dia da sua jornada cristã, de você gastar aquilo que foi acumulado. Então as nossas orações, elas são imprescindíveis nesse propósito, nesse processo. Elas não nos fazem super-heróis, não nos fazem crentes inatingíveis. Elas apenas nos conscientizam que nós somos carentes, que nós somos dependentes da unção divina. Max Lucado, em um dos seus livros, ele disse o seguinte, é uma frase que tem tudo a ver com a gente. Ele disse o seguinte: nossas orações podem ser desajeitadas, nossas tentativas podem ser débeis, porém, uma vez que o poder da oração está naquele que ouve e não daquele que faz, as nossas orações fazem diferença. E o texto está dizendo isso, meu querido. Esse texto é maravilhoso. O texto está dizendo que essas orações, elas estão sendo acumuladas lá no céu, elas estão sendo depositadas lá no céu, e Deus vai usá-las um dia com poder muito maravilhoso. E esse pensamento do Max Lucado, ele está conciso com Romanos, capítulo 8, o versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A igreja precisa demonstrar a sua gratidão, o quanto ela fica satisfeita quando Deus atende às suas orações.
há uma necessidade de você e eu e nós expressarmos gratidão a Deus, porque é muita graça de Deus, é muita misericórdia de Deus, Ele atender a uma oração de um camarada como eu, de uma pessoa como você, de uma pessoa como nós. É por graça e é por misericórdia de Deus. Então, mesmo a igreja sendo falha, muitas vezes, ela ainda é a menina dos olhos de Deus. Ela ainda é a menina dos olhos de Deus, e Deus está atento à igreja. A igreja adventista da promessa, ela passou períodos de perseguições, né? Na sua história ela teve período de perseguições, ela teve período de avivamentos maravilhosos, ela teve períodos de tempos secos, mas a igreja segue caminhando, a igreja segue marchando, a igreja segue cumprindo o seu intento, e é por isso que você está aqui. E o valor da sua oração tem a ver com o desenvolvimento e com o crescimento da obra missionária dessa igreja. Então, nós constatamos as nossas fraquezas ao que tange a uma vida de oração muitas vezes. Nós vemos esse texto de Apocalipse, ele nos traz a importância, ele demonstra essa importância, por mais que eu faça uma oração bonita, bem articulada, ela não vai impressionar a Deus. Ela não vai impressionar a Deus. Porém, as minhas orações, elas não são descartáveis. Segundo o texto, existe um memorial, existe um banco de memória de ouro, né, que representa as nossas orações. Não são palavras ocas, não são palavras vazias, não são palavras sem sentido. Seus esforços de orar, o seu esforço de suplicar, de chorar, de soluçar, muitas das vezes de gemer diante dele, vai ter recompensa imediata no transcorrer dos anos e até nas gerações futuras. A oração tem todo esse poder, passado, presente e futuro. Nossos pósteros serão abençoados pelas nossas orações. Pensa nisso, irmãos. Você está orando aqui agora pelos seus filhos, você não tem nem neto, você nem sonha com neto ainda, e o seu neto vai ser abençoado pela sua oração, assim como você hoje está sendo e foi pelas orações de Jesus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. João 17, versículo 20, talvez uma das últimas orações de Jesus. Nós hoje oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. E o nome de Jesus é sobre todo nome. O nome que todo joelho dobrará. O nome que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não são teoremas teológicos, mas são experimentações do poder de Deus com testemunhos de relevância. Nós temos testemunho de relevância aqui. Eu quero duvidar que tem alguma pessoa neste ambiente aqui, ou até mesmo no ambiente virtual, que Deus nunca ouviu a sua oração. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João capítulo 6, 37, sabe aqueles pensamentos seus de oração na moto, tá? Você vai dirigindo a sua moto, eu quero imaginar que você, quando está conduzindo a sua moto, você está pensando nas coisas que são de cima, onde Jesus Cristo está sentado. Aqueles pensamentos na moto, aqueles pensamentos no avião, aqueles pensamentos no ônibus, no trem, no metrô, no escritório ou no seu divã, que você deita todas as noites no colo de Deus, no seu divã, que é a sua cama. Quando você se deita e ali você está ligado em Deus, a cama é o seu divã, que você fala com Deus e que Deus também fala contigo. Então, irmãos, Deus está vendo, Deus está notando, Deus está ouvindo, Deus sabe o que vai dentro de sua alma.
Deus ouve a oração suplicante. Deus vê a sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Já cantava lá o Leonardo Gonçalves, né? Então veja, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pedimos, ele é capaz de fazer além daquilo que você tem pedido, além daquilo que você tem pensado, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder que atua em nós. Não dá para ficar quieto diante dessa grandeza do texto de Efésios 3:20. Dá para você acalmar o seu coração? Você consegue acalmar o seu coração? Possa ser que eu esteja falando com pessoas angustiadas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela não volta para Deus vazia. Ela faz tudo antes que lhe apraz e prospera naquilo que foi designada. Eu não sei como é que você está, mas dá para você acalmar o seu coração? Suas orações, elas são preciosíssimas. Elas são valiosíssimas diante de Deus. As suas orações estão sendo ouvidas. A oração é a chave que abre a porta da manhã e fecha a porta da noite. Quase em todos os tempos, se não em todos, as cotações mais seguras do mundo são negociadas, baseadas no valor do ouro. Aprove a Deus guardar as orações dos santos em taças de ouro. Você quer garantia maior do que essa? Isto é um investimento que tem uma envergadura divina. Eis aqui o valor da sua oração. O valor da sua oração, ela é cotada diante de Deus em ouro. Não é em prata, não é em cobre, é no máximo. O ouro, que mesmo na terra, todas as cotações, elas são baseadas no ouro. E Deus baseou também no ouro o valor da sua oração. O valor da sua oração. É ouro! É ouro! O maior valor, o melhor investimento, passado, presente e futuro, é ouro. As suas orações é ouro diante de Deus. Após 30 minutos, um silêncio absoluto nos céus, acontece ali uma cena impressionante. As 7 trombetas com os seus 7 anjos são tocadas, uma a uma, com os seus acontecimentos fadídicos. O destaque que eu faço aqui para você é que as orações dos santos ali naquele momento, elas emanam o poder direto do trono de Deus. Logo após aquele barulho intenso de trovões, de vozes, de relâmpagos, um terremoto, o poder é manifestado para o fim que Deus havia proposto. Então eu não posso mais, como cristão, abrir mão de orar. Eu não posso perder esse maior investimento, o investimento mais seguro que uma vida de oração me conduzirá, passado, presente e futuro. A oração, ela é o elixir do crente. A oração é o oxigênio que nos permite respirar no meio dessa intensa poluição moral e espiritual. Como que eu posso abrir mão disso? Como você pode abrir mão disso, já que o valor da sua oração está sendo colocada em taças de ouro, lá no céu diante de Deus? Então você precisa orar, porque é um processo nessa tão grande salvação que você, como recipiente, como o templo do Espírito Santo, há passos que você vai se deixando conduzir pelo Espírito Santo. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus diz o seguinte em Mateus 26:41, vigiai e orai para não cair, diz, em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E ele diz ainda em Mateus 21:22, tudo o que pedirdes em oração, se credes, receberá.
Salmos 55, 17, de tarde, de manhã e de noite, ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então eu sei que as minhas orações são preciosas, elas não são descartadas, elas são guardadas em taças de ouro pelo próprio Deus, elas estão sendo atuais, elas estão sendo contemporâneas e ao mesmo tempo escatológicas. Eu devo orar, eu devo conversar com Deus de forma disciplinada, de forma espontânea, diária, constantemente, sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Viva em oração, pensa na oração. Você deve orar pelos pastores que trazem a mensagem divina, porque 2 Coríntios 4, versículo 7, diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas a excelência do poder seja de Deus. Nós temos que orar, porque em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então a minha vida cristã vai ser um garimpar dessas coisas espirituais. Eu preciso anelar, eu preciso desejar as coisas que são de cima, onde Jesus Cristo está assentado. Você está disposto a isto? Você está interessado em orar mais incessantemente? Provérbios 8, 17, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Uma certeza que o Senhor Deus, Ele ouve a sua oração em quaisquer momentos. Alguns só conseguem enxergar a virtude de orar quando surge a extrema necessidade. Ao invés de ser algo natural, de ser algo rotineiro e contínuo no seu dia a dia, a pessoa só ora quando a coisa aperta. Você vai sair? Ora. Você chegou? Ora. Você planeja alguma coisa? Ora. Há uma placa, não sei se essa placa está ainda nessa sala da casa de uma irmã, uma diaconisa lá no sul do Brasil. Havia uma placa na entrada da casa dela, da sala dela, que dizia o seguinte: nessa casa não se fala mal dos irmãos. Ora, né? Ora. Essa diaconisa, ela já falecida, né? Ela demonstrava de cara em sua sala a importância que ela dava à oração. Com certeza ninguém entraria lá e sairia sem orar. Havia esse comprometimento dela com a parte de Deus. Outro irmão dizia o seguinte: pastor, quando for ao jardim, lembra de mim. Era a maneira dele pedir oração quando despedia da gente. Isso se repetiu até o final da sua vida. Pastor, quando for ao jardim, lembra de mim. Quando você for na igreja, você lembra de orar por mim. Outro irmão orava pelas pessoas que ele, porventura, citasse nas suas conversas. Por bem ou por mal, ele intercedia pelas pessoas que havia citado nas suas conversas. Sabe aquelas conversas soltas? Que às vezes a gente está na casa do outro irmão, aí a gente, sabe, aquele irmão é isso, é aquilo. O pastor fez isso e aquilo. Esse irmão tinha o costume assim, no final dessa visita, ele dizia: não, vamos orar e vamos abençoar todas essas pessoas que nós falamos aqui. Às vezes não falou tão bem daquelas pessoas, mas tinha que orar. E esse compromisso de orar tirava então tudo o que pudesse germinar alguma coisa de mal nos corações. Se ele teve a fraqueza de falar do outro ali naquele momento, e ele não falou, porventura orando pelo outro, mas ele pedia a Deus que o limpasse naquele momento e que abençoasse aquele que porventura ele tivesse falado mal. O valor da sua oração também, meu querido, é cheia de responsabilidade. Quando alguém pede oração para você, ele está confiando que você vai apresentar a Deus. Aquela pessoa que chega: irmão, ora por mim. Então você precisa tomar isso como uma coisa muito preciosa, muito séria, porque a pessoa te pediu oração. Você precisa apresentar o seu pedido diante de Deus. Quantas pessoas que já pediram para que você orasse por elas?
como Deus quase sempre atende às orações, nós glorificamos a Deus quando nós somos informados, né? Outras vezes não. A pessoa, ela saiu do sufoco, em saindo do sufoco, se esquece fácil. Aristóteles dizia assim, nada envelhece mais rápido que um benefício, né? O benefício, ele envelhece muito rápido. Uma pessoa no leito do hospital, prestes a operar, gravíssima situação, ela chama o pastor e o presbítero, e o pastor e o presbítero estavam viajando. Quando chega naquela cidade, corre depressa para o hospital, o pastor ministra a unção e o milagre acontece. A junta médica suspende nos 45 minutos do segundo tempo aquela complicada operação naquela tarde. Eles não sabem explicar, porque todos os exames mostravam a complexidade daquela situação e aquela irmã precisaria operar. O pastor é avisado no caminho da sua casa, ele glorifica a Deus, a pessoa sai do hospital, vai na igreja, testemunha do milagre e depois vai para um centro espírita. O pastor é chamado para orar por uma mãe e pelo seu filho que é da igreja. O pastor ministra a unção, ele vai embora, a pessoa não fala nada. Uns 20 anos se passam, o pastor vai passear naquela cidade e passa na casa daquela irmã. Pastor, você lembra daquele dia que meu filho te chamou para orar por mim? Claro que o pastor não lembrava, pois é, pastor, quando o Senhor colocou a mão na minha cabeça, eu fui curada imediatamente do meu fluxo de sangue. O pastor glorificou a Deus uns 20 anos depois da bênção na vida daquela irmã, com ingratidão, com gratidão tardia, com gratidão, sem gratidão, Deus tem atendido às nossas orações. Glórias a Jesus por isso. O valor da sua oração, o valor da sua oração. Conta as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. A igreja precisa dessa gratidão. A igreja precisa glorificar a Deus mais, porque Deus tem feito muito por cada um de nós. Como não agradecer a Deus de nós estarmos aqui vivos, né? Para a glória de Deus, glorificando, exaltando e cultuando ao Senhor. Eu concluo dizendo que eu acredito que a sua certeza, a sua fé, as suas orações, elas tendem a aumentar. O testemunho das ações do Senhor tem sido muito grandes, os testemunhos, né? Nós vivemos aí o ano passado, um ano de milagres. Foram muitos milagres. Houve até o culto aqui do testemunho dos milagres. Milagres maravilhosos. Salvação, libertação, cura da própria morte, né? Então o Senhor operou de muitas maneiras. Batismo com o Espírito Santo, experiências sobrenaturais. Algumas até para serem compartilhadas, outras para serem guardadas na nossa memória de oração, porque nem tudo aquilo que Deus fala com a gente, não é para a gente falar também. O Salmo 25, versículo 14, diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Lucas 2,19 diz que Maria ouvia todas aquelas coisas, considerava todas aquelas coisas, mas ela guardava no seu coração. Tem coisas que Deus faz por você, que é para você falar, que é para você testemunhar. Outras coisas guarda contigo, e só glorifica a Deus das maravilhas, das manifestações de Deus na sua vida. Muitas das coisas você não vai falar para se vangloriar, porque é um passo para você tomar uma queda. Então você glorifica a Deus, Deus nos trata individualmente, só Ele tem o poder de sondar o seu coração mediante a sua palavra, que penetra no seu âmago, que penetra no seu ser. Capítulo 4, versículo 12 de Hebreus,
porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nada está encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos. Deus ouve, Deus vê, e Deus fala também contigo. Sua busca a Ele, através de orações, através de súplicas, através de ações de graça, intercessões, deprecações, isso tem um valor inalterável, que no passado, no presente, no futuro, dentre as coisas preciosas do Altíssimo, estão as suas orações. Olha aí o valor da sua oração, dentre das coisas preciosas do Altíssimo. Eu vou repetir isso, dentre das coisas preciosas do Altíssimo estão as suas orações. Se você se voltar no Apocalipse, você vai pensar, assim como a visão da arca de Deus, do seu concerto, foi vista no seu templo, e o texto lá de Apocalipse 11, 19, diz assim: houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Aí você compara com Apocalipse 8, versículo 3 ao versículo 5, nós veremos a manifestação do poder de Deus pelo depósito, pelo tesouro que são as suas orações. A oração dos santos é a tua oração. Você está crendo nisso ainda? Você ainda crê nessa palavra de Deus que está aqui nas Escrituras Sagradas? Você entende por que a vida de oração ela é preciosa? Eu diria, ela é necessária para a sociedade que nos cerca. Paulo, no capítulo 8, versículo 19, ele diz que a ardente expectação da criatura, ela espera o mover de Deus, né? O mover de Deus. Em todos os ambientes, os servos de Deus que oram são necessários na prestação do seu serviço missional. Isso pode ser ocasional, isso pode ser espontâneo, isso pode ser planejado, isso também pode ser direcionado pelo Senhor. Pode soltar aí, por favor. Não sei se vai dar para você ler, para nós finalizarmos. Em entrevista a Isto É, Iris Abravanel, a senhora esposa do senhor Abravanel, que é o conhecido Silvio Santos, né? Ela fala da sua religião e da sua conversão nessa revista Isto É. Dia 12 de dezembro de 2012, às 7h15 da noite, às 19h15 da noite, ela deu esse depoimento. Evangélica, esposa de Silvio Santos e autora do sucesso infantil Carrossel, Iris Abravanel revelou em recente entrevista à revista Isto É sobre a sua conversão, a sua fé e a aceitação da existência de Jesus. Confira alguns trechos da entrevista. A senhora é evangélica? Como se deu a sua conversão? Iris Abravanel: foi dentro da minha casa. Eu não sabia, mas todos os meus funcionários eram evangélicos. Eu fui convertida pelo copeiro da casa. Como é que era o nome desse copeiro? Você pode sugestionar aí o nome do copeiro? José. O nome do copeiro era José. Ele se alfabetizou pela Bíblia e espalhava versículos pela casa. Eu olhava aquilo e achava legal, mas para o José. Em 8 de outubro de 1998, decepcionada com todas as religiões que havia experimentado, eu pedi para Deus que, se Ele existisse, desse uma prova da sua existência. Eu estava em casa e pedi um café a José. O José me trouxe e foi logo dizendo: olha, dona Iris, ainda bem que a senhora me chamou. Eu estava lá no jardim e o meu Deus mandou eu te dizer que a senhora é amada por Jesus. Eu comecei a chorar. Aí ele me disse que todos os funcionários se reuniam para orar por mim e pela minha família.
No dia seguinte eu fui atrás de uma Bíblia para saber quem era Jesus. O José quis me dar a dele e eu não quis. Aí ele disse: Dona Iris, a senhora tem tudo. Esse é o melhor presente que eu posso lhe dar. E a senhora não quer aceitar? Foi a primeira lição que eu tive, como somos soberbos. Está aí o valor da sua oração. Está aí o valor da sua oração. O valor da oração do José e daqueles irmãos simples daquela casa. O Espírito Santo toca na Iris Abravanel. Tem toda uma complexidade, né? Nesse meio, casada com um judeu, uma dificuldade total, mas Jesus se manifesta, porque Jesus, ele toca nos corações sedentos, ele toca na mente, no coração, e ele ainda salva vidas. Então, a obra de Jesus é salvífica. Jesus, nós temos o dever e a obrigação de orar até pelos nossos inimigos. 5:44 de Mateus: orai pelos vossos inimigos, bendizei os que maldizem. Oremos, pois as nossas orações, elas são guardadas por Deus em taças de ouro no céu. O valor da sua oração: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus nos abençoe.